Muito bem. Olá, você que está nos acompanhando através da TV Unimap, através dos canais de comunicação da Unimap, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo, a mais um programa, podcast, da maneira como que você achar melhor. Hoje tudo virou podcast, né? Enfim, eu faço podcast, inclusive. Seja muito bem-vindo aqui a mais um bate-papo, então, com os nossos docentes dos cursos de gestão aqui da Universidade Metodista de Piracicaba. Muito prazer, eu sou o Leão Nossetti. E a partir de agora, então, vamos bater um papo com o professor Antônio de Pádua Salmeron Aires, que vai falar um pouquinho sobre operações de qualidade mais à frente, um pouco da sua carreira, um pouco da sua história aqui na instituição. Professor Aires, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado pelo bate-papo. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade, cumprimento os que estão nos ouvindo nesta ocasião, onde abordaremos o assunto operações e qualidade, que é uma área de conhecimentos que vem tomando corpo no nosso país de maneira bastante enfática, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos, mais ou menos, né? E eu não tenho culpa, muito menos vocês que me ouvem nesse momento, né? Mas eu participei desses 40 anos na atividade profissional e acadêmica, né? Eu iniciei minha carreira em meados dos anos 70 e em menos de 2 anos de atividade já trabalhava com questões relacionadas a operações empresariais, eu trabalhava em indústria naquela época, e qualidade. Passei por diversas indústrias, de vários ramos, metalúrgico, metal mecânico de precisão, indústria química, alimentícia, farmacêutica, manufatureira, enfim, sempre no tripé operações, logística, qualidade, que são os temas que me trazem também à academia. Eu tenho uma vida acadêmica desde meados dos anos 80, né? Estou na Unimap já há mais de 32 anos, atuando nessas áreas e lecionando nos cursos da área de gestão, praticamente todos os cursos da área de gestão, e contribuindo também com cursos de todas as engenharias, né? Claro, em disciplinas pertinentes à logística, qualidade e operações, cursos na área da saúde e outros mais, né? Minha vida acadêmica não se resume à Unimap, eu também tenho vínculo com outras instituições de ensino superior no nosso país, e também a minha vida em empresas, né, que já tem mais de 46 anos, ela também não se prendeu apenas a Piracicaba, a nossa região. Eu já trabalhei bastante em outros estados, até em outros países, e também tenho uma empresa de consultoria que trabalha, por uma incrível coincidência, né, trabalha com assuntos voltados à logística, à qualidade e a operações. É uma empresa que já assistiu, desde que foi fundada por mim mesmo, né? Já assistiu mais de 400 clientes empresariais, né? E está no mercado desde julho de 1988. Já a gente fala mais sobre operações, sobre qualidade. O professor falou da carreira, um pouco da parte de estar em indústria, de passar por tanto operações quanto logística, quanto qualidade. Mas eu quero saber, acho que tem muita gente nos acompanhando, professor, que está pensando agora, saindo do ensino médio, pensando, poxa, que eu vou fazer da minha vida? O que eu penso, o que eu quero fazer agora, que curso que eu vou entrar, entro na graduação direta, vou fazer cursinho. Eu quero saber qual foi a experiência do professor Aires lá, quando você ingressou no meio acadêmico. Como que aconteceu? O professor já tinha essa ideia de estar no mercado de gestão, já tinha o caminho de ir mais ou menos por operação? Foi uma coisa que aconteceu de maneira natural ou dentro da instituição? Como que foi essa experiência? Muito bem. Eu comecei a minha carreira profissional quando era muito jovem, era menor, tinha 15 anos incompletos,
naquela época se podia trabalhar de maneira registrada, né? E eu não tinha a mínima noção do que eu queria ser quando crescesse, né? Literalmente é isso. Eu venho de família humilde aqui de Piracicaba, eu sou piracicabano, estudei em escola pública, né? E eu precisava dar um jeito de trabalhar até para gerar recursos para poder bancar uma faculdade. Por isso que eu acabei optando por trabalhar ainda numa idade considerada hoje tenra, né? E eu fui, como disse, sou de origem humilde, eu assumi um cargo de office boy. No meu primeiro registro profissional está escrito lá, minha função era estafeta, né? Isso é uma forma de dizer office boy no nosso idioma, tá? E fiquei relativamente pouco tempo nessa função, fui logo promovido auxiliar de escritório, e o auxiliar de escritório também, claro, uma função que não depende de curso superior, ainda não tem nenhum veio de gestão, né? Mas eu, por essa função, a segunda desempenhada na minha carreira, comecei a ter uma noção do que seria gestão. E essa noção me ajudou a escolher a faculdade de administração, que foi a primeira graduação que eu cursei. Então, quando eu, ainda com 17 anos incompletos, decidi estudar administração, eu entrei na faculdade com 17, eu já sabia o que eu queria ser quando crescer, né? Eu não sabia assim detalhadamente, não sabia que eu ia trabalhar com operações, com qualidade, mas eu via lá o meu superior hierárquico na empresa, estou falando nos anos 70 ainda, né? Achava bacana ele, no meio daquela papelada toda, não existia computador, não existia WhatsApp, não existia telefone celular, aqueles nada disso. calhamaço de papel. Calhamaço de papel, né? Eu achava aquilo bonito, né? E como era uma empresa metalúrgica, eu já sabia que eu não queria ser um operário, não tenho nada contra o operariado, é muito importante, funções dignas, funções que hoje requerem muita tecnologia, mas eu tinha mais afinidade com atividades que eram chamadas, talvez grosseiramente, de atividades administrativas, né? Então, assim que eu decidi migrar para a carreira da gestão. Na época, quando entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, vim estudar aqui na Unimep, né? Foi a primeira graduação que eu cursei, e já não estava mais naquela empresa, eu pedi demissão e acabei assumindo uma função administrativa, né, numa outra organização. Fui ser estagiário, na verdade, mas também foi um simples trampolim para eu assumir uma outra função, na qual fiquei alguns anos depois, já numa multinacional, e era uma função nitidamente voltada para o que hoje se chama operações. E nessa função, o que é operações, né? É toda a execução das decisões administrativas tomadas. Então, um gestor de operações pode ser, por exemplo, um gerente geral de uma fábrica, pode ser um diretor de uma unidade de negócios. Então, cabe muita coisa embaixo da terminologia operações, inclusive logística, né? Como área com a qual eu tenho bastante afinidade. Diga-se de passagem, alguns autores colocam a logística subordinada à área de operações. Outros autores, inclusive aqui no Brasil, fazem o contrário, né? Subordinam as operações à logística. Não importa, né? São áreas extremamente próximas e complementares por si só. E onde que entra a qualidade, né? Tanto nas operações como na logística, a gente tem a questão da qualidade. E essa palavrinha, qualidade, ela foi muito pronunciada no nosso país e no mundo, pelo menos nos últimos 50 ou 60 anos. Existe todo um histórico interessante, por sinal, que não dá para a gente explorar num podcast como este. O conceito da qualidade evoluiu muito. Num primeiro momento, esse conceito de qualidade era mais de cunho operacional. E, com o passar do tempo, começou-se a falar em filosofia da qualidade, em programas de qualidade total e por aí fora, né? Em garantia da qualidade.
que são vertentes nitidamente evoluídas daquela qualidade que era tida lá nos anos 60 ou até antes disso, como simplesmente cumprimento de especificações, né? Um produto tinha qualidade ou não se ele cumprisse determinadas especificações. E hoje a gente valoriza muito mais o conceito da qualidade, a filosofia da qualidade, uma vez que o cumprimento de especificações ele praticamente já é de domínio público, só não cumpre quem não quer, né? Mas tudo que a gente hoje, para nós, é muito comum falar, por exemplo, numa simples data de validade, né? Até a minha idade adulta, jovem, não existia no nosso país nenhuma determinação que obrigasse fabricantes de artigos perecíveis a colocar data de validade. Então era tudo no talento, literalmente, né? Isso só foi obrigatório a partir dos anos 80, né? E ainda em alguns ramos de negócio no final dos anos 80. Então quer dizer, né, que né? sabia que estava estragado se mofasse. Sim, se mofasse, se abrisse um produto estivesse embolorado. E tem mais, antes de se colocar data de validade, primeiro, para alguns produtos, passou a ser obrigatório se colocar data de fabricação, né? O que não adiantava muita coisa, né? Mas quando a gente ia comprar um produto que já tinha sido fabricado há 2 anos, por exemplo, dependendo do tipo de produto, se fosse um enlatado, por exemplo, tudo bem, não teria problema como não tem até hoje, na maioria dos enlatados, ou nos produtos até comestíveis que utilizam embalagem de vidro, porque a barreira é muito maior, a umidade, ao ar e tal. Mas uma embalagem plástica, por exemplo, tem limitações, né? Então a barreira é muito menor. Então isso, houve um período considerável em que só se falava em data de fabricação, para depois absorvermos gradualmente a importância da data de validade também, né? E vejam que hoje, quando a gente fala em qualidade, a gente não está pensando única e exclusivamente nos produtos tangíveis, aqueles que a gente pode dimensionar, controlar, visualizar, mas serviços também, né? Quanto que nos preocupamos nos dias atuais com qualidade, seja ela boa ou ruim, de serviços que a gente compra, né? Então vejam que a questão da qualidade e a sua conceituação acabou contaminando crescentemente a população brasileira, até que nós chegamos a um patamar, eu diria, quase que qualitativo, com o padrão japonês ou padrão europeu, né, em termos não só de especificações, como também de conceito da qualidade. Porém, meus caros ouvintes, nesse momento, não podemos nos iludir. Nós não atingimos um padrão de qualidade ideal. Na realidade, e na minha humilde opinião, não existe um padrão de qualidade ideal, porque nós sempre estaremos buscando elevar um padrão. Mas quando a gente se compara com outros países do chamado primeiro mundo, ainda há muitas oportunidades de nós evoluirmos, né? De nos inspirarmos no que acontece em países ou em mercados, em regiões do planeta que estão visivelmente à nossa frente e tentarmos, não é copiar, porque nem sempre o que a gente copia é de bom alvitre ou tem boa utilidade, mas a gente pode replicar. Qual é a diferença? Quando a gente replica, nós aproveitamos a experiência dos outros e as adaptamos para as nossas necessidades, para o nosso contexto. Isso é a replicação. Tanto é que esse termo, o verbo replicar, passou a ser comum nas publicações, né, acadêmicas, nas publicações técnicas, nas recomendações, nos relatórios de consultoria, né? É talvez um dos melhores ganhos que a gente pode obter quando se pratica benchmarking, por exemplo, que é uma metodologia na qual nós buscamos uma referência a melhor possível, a qual tenhamos acesso, não para copiar, mas para aproveitar o crescimento advindo dos erros dos outros na nossa realidade, no nosso empreendimento, no nosso negócio, no nosso produto.
O professor Aires acabou de dizer que a gente está longe do ideal, talvez nunca a gente alcance o ideal em termos aí da qualidade, né? Mas o que, na sua opinião, professor, teria que ser feito para a gente chegar muito perto disso? Poxa, obrigado pela pergunta, Léo. Eu confesso aos que estão nos ouvindo, nos vendo, nós não ensaiamos nada antes, eu não sabia o que o Léo ia perguntar. Mas essa pergunta é... E a gente até tem um roteirinho aqui, quer dizer... Você tem o roteirinho, mas eu não estou preparei umas perguntinhas, né? Mas essa surge na hora, espontaneidade. Exatamente. Não, muito legal, isso é muito bom. Mas vou tentar responder a sua colocação, Léo. Sem dúvida nenhuma, o fator mais contributivo para que a gente conquiste melhores patamares, melhores padrões de qualidade, e não é só conquistar. O mais difícil não é conquistar, é manter um elevado padrão. Não adianta nada a gente ter um pico de qualidade lá em cima e de repente voltar tudo ao que era antes, né? Não tem outro caminho. Educação de qualidade. Educação, não estou dizendo que são pessoas mal educadas ou bem educadas, não. Eu estou me referindo à educação enquanto instrumento de absorção de conhecimento e desenvolvimento de competências para se colocar esse conhecimento em prática. Eu explorei o estudo de caso, devidamente autorizado, de uma rede de varejo. E essa rede de varejo desenvolveu um projeto, e eu participei desse projeto, que está em andamento ainda, por isso que eu não pude identificar a empresa. E a maior dificuldade desse projeto é que não existia, aliás, não existe ainda na empresa, a quantidade de pessoas minimamente necessária para conduzir projetos voltados à melhoria de padrões de desempenho. Gente tem de monte, né? Mas com o perfil adequado para aceitar novos desafios e conseguir transformar desafios em oportunidades, a empresa mesmo reconheceu que nem no primeiro escalão da diretoria, proprietários, existe gente competente para isso. Não estou dizendo que seja um bando de incompetentes, não é isso, né? Mas não desenvolveram competências para a gestão, não conhecem a evolução da filosofia da qualidade. E só tem duas formas de se buscar esse conhecimento que é tão valorizado pelo mercado e que é tão escasso no mercado, estou dando a dica para vocês, né? É estudar. Né? Eu sou meio suspeito, talvez dizer, estou no mundo acadêmico há mais de 40 anos, mas como que a gente consegue absorver conhecimento? Tem muitos que conseguem de maneira autodidata, ou seja, a pessoa estudar por conta própria. Vai ser um esforço maior, vai ser talvez um dispêndio maior e um resultado não tão bom como buscar ajuda. Buscar ajuda com quem já tem experiência, né? Então, a busca do conhecimento teórico, prático, é muito importante. Não basta somente o conteúdo teórico. Não adianta decorar livros, trechos, textos dos gurus da qualidade, Feigenbaum, Juran e tantos outros, né? Mas a vivência prática é muito importante, ou seja, a aplicação prática da teoria. Isso pode ser encontrado num curso técnico, num curso superior. Hoje em dia, todos os cursos superiores do nosso país, até por diretrizes do MEC, têm conteúdo de qualidade em 100% dos cursos de gestão que são reconhecidos pelo MEC, né? Inclusive os da Unimep, né? Que são bastante tradicionais e bastante solidificados já, alguns com várias décadas de oferecimento. Então já oferecemos uma baita, como diz no vôlei, um baita levantamento para a pessoa cortar, né? A pessoa que está chegando no mercado, está pensando em entrar na instituição, saber de que forma ela pode, então, quem sabe, preencher essa lacuna de ser um profissional que possa ser útil nesse momento, nesse ramo, nesse campo, que faz muita falta ter o profissional qualificado. Nada mais é que a qualificação
que vai trazer muito disso que a gente comentou aqui. Para as pessoas que estão aí e querem seguir a carreira, tanto nas operações quanto na qualidade hoje, professor, qual que é o principal desafio hoje? Bom, o principal desafio consiste, na minha opinião, tanto para quem pretende trabalhar com operações como qualidade, como eu já disse, né, e reitero, são áreas complementares, né, elas andam de mãos juntas, por isso que estão reunidos no mesmo laboratório, por nós propostos, consiste na identificação de problemas. Eu prefiro me referir a problemas como oportunidades de melhoria, né? Todo problema é uma oportunidade de melhoria. Primeiramente, se identifica em que se pode melhorar. E cuidado, né? Atenção, porque às vezes a gente identifica uma oportunidade de melhoria que o consumidor, o cliente, ainda não identificou. Aí entra a competência, a percepção, a sensibilidade, né, da pessoa que esteja trabalhando, do profissional, em antever o que poderá ser problema no futuro. Né? Às vezes não é um futuro distante, eu não estou falando em futurologia plena, nada disso. Né? Às vezes são indícios. Né? Por exemplo, tentar exemplificar aqui na base do improviso. Todo mundo observa que a média da vida do brasileiro está aumentando. Isso não precisa se matricular em nenhuma escola para saber, né? Basta estar antenado aí e ler um pouquinho de jornal, né? Ver mídia aí que seja confiável. Poxa, se está aumentando a idade média da população, é fácil antevermos que vai aumentar a procura por produtos e serviços destinados à terceira idade. Talvez não só para a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, por aí afora. E é verdade, né? Vejam o que explodiu no mercado brasileiro nos últimos 20 anos, o mercado para cuidadores de idosos. Quantas empresas, algumas de rede nacional, já trabalhei para 2 delas, são voltadas a fazer acompanhamento de pessoas idosas. Né? Não importa se é um casal de idosos, se é um viúvo, se é uma viúva, se é um solteiro, as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, não é só casa de repouso, não é só home care, né, atendimento de cuidados a domicílio, mas também diversão para idosos. Né? Veículos adaptados para idosos que tenham necessidades especiais, e hotéis voltados para idosos, cruzeiros marítimos voltados só para idosos. E muita gente acha que é só jogar bingo também, né? Não, exatamente. Tem muito idoso que não gosta de jogar bingo. Você tirou as palavras da minha boca. Existem cruzeiros oferecidos até no Brasil para idosos. E não é para isso que vocês estão pensando, não, de procurar namorada. Não, tem isso também, tá? Mas não é essa a finalidade principal, né? Então, o que eu estou dizendo? Indumentária para idosos, calçados mais confortáveis. Não estou me referindo a calçados ortopédicos. Mas quantos mercados surgiram, estão surgindo e ainda vão surgir para esse público-alvo. Né? Então, alguém precisa estar pensando nessas coisas, antevendo necessidades e propondo soluções com qualidade para que possam, através das operações nas organizações, atender esses públicos. Né? E por aí afora, eu apenas pensei algo que me ocorreu agora, que é o público idoso, né? Mas tenho muitas outras possibilidades. Produtos, e eu conheço organizações empresariais voltadas, por exemplo, somente para pessoas portadoras de autismo. Inclusive jovens, crianças. Né? A população brasileira, a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a de 1970, onde o jingle da Copa era uma musiquinha que tinha como letra 90 milhões em ação, né? Referindo-se aos 90 milhões de habitantes que nós tínhamos no Brasil em 1970. Hoje nós somos mais de 226 ou 228 milhões, mais do que duplicou. Né? Então, além da duplicação de idosos, duplicou a quantidade de autistas, duplicou a quantidade de pessoas que sofrem, por exemplo, do mal de Alzheimer. Esse mal de Alzheimer, ele só foi identificado de 20 anos para cá.
Será que não existia isso antes dos anos 2000? Claro que existia, só que não chamava mal de Alzheimer, né? E nem se tinha um diagnóstico exato dessa doença. A pessoa né? falava, caducou. Caducou, o cara pirou, ficou, né? Já passou, está passado, mas era tratado como caduco, né? E muitas vezes, por não se conhecer a doença, e não estou falando em Brasil, não, estou me referindo ao planeta, né? Imagine a quantidade de produtos e serviços depois que surgiram, né, no nosso país especificamente, depois que, através de dispositivos constitucionais, passou-se a se permitir a união entre pessoas do mesmo sexo biológico. Né? Serviços, produtos, entretenimento, hospedagem, restaurante, tudo isso não existia. Né? Ou seja, os mercados vão continuar surgindo, as oportunidades para as empresas continuarão crescendo, mas vai depender de você que está nos ouvindo nesse momento, jovem que está entrando no mercado agora, de assumir atitudes, né, que os conduzam para a direção mais, digamos, próxima de obterem êxito com a atuação no universo profissional que os acolhe. Espero ter respondido, Léo. Muito bem, com certeza. E já partindo para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria então que o professor desse um pequeno spoiler da nossa dinâmica. Claro que a gente já falou de muita coisa que vamos ter a oportunidade de conhecer e de aprender no laboratório de operações e também de qualidade. E também aquele convite muito especial para o pessoal. Claro que no final vamos chamar de novo o pessoal, mas spoilerzinho das dinâmicas do que vai acontecer e um convite para o pessoal comparecer. E é bom, o que a gente disse no outro bate-papo. Quem não viu, pode ter a oportunidade de ver o que a gente falou também sobre logística, o nosso bate-papo. Bom, detalhando um pouquinho mais o que eu já comentei logo no início, nós vamos ter uma abordagem teórico-prática, mais prática do que teórica. Né? Então, um trabalho é sobre operações e qualidade também, utilizando de metodologias ágeis no setor da hotelaria. Tem um outro trabalho voltado ao setor financeiro, um banco. Tem outro trabalho voltado a um fabricante de alimentos industrializados. Né? Poderá ter um quarto trabalho ainda que não está, que eu não sei ainda qual vai ser a ordem e tal, que versará sobre temática do mercado de produtos de consumo para beleza. E eu também vou fazer uma retrospectiva da questão da qualidade, eu vou falar um pouquinho sobre operações, mas sempre com a preocupação de abordar mais a prática do que a teoria. É isso aí. Professor Aires, muito obrigado pelo bate-papo, pela companhia nesses 30 minutinhos. O tempo é curto, infelizmente. É claro que a gente tem tanta coisa para falar e é claro que quem tiver interessado, quem quiser ouvir mais, pode comparecer aqui. Professor, microfone aberto para você. Ok, muito obrigado novamente pela oportunidade, muito obrigado a você que está nos ouvindo. Aqui realmente em 30 minutos é muito pouco tempo para a gente falar, desenvolver assuntos sobre temas tão amplos, né? Você que está nos acompanhando através da TV Unimep, das redes sociais, dos canais de comunicação da Universidade Metodista de Piracicaba, muito obrigado pela companhia durante esse tempo que batemos esse papo e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.